Confira agora como a fisioterapia pode ajudar quem tem zumbido. Vamos acompanhar uma sessão de avaliação e tratamento da fisioterapeuta Camila Santos Pereira. Trouxemos hoje a fisioterapeuta Camila Santos Pereira para nos falar um pouquinho da atuação do fisioterapeuta no tratamento de zumbido. Camila, como é que o fisioterapeuta pode ajudar quem tem zumbido? Bom, Romy, primeiramente, depois de descartado as causas auditivas, a gente vai investigar a cervical, porque disfunções da coluna cervical, do pescoço, podem estar diretamente ligadas ao zumbido também. A gente investiga se há contraturas musculares, se há trigger points, que são aqueles pontos localizados de contratura que incomodam bastante, ou então se não há alguma compressão da artéria que irriga o cérebro, que também passa pela cervical. Havendo essa compressão, que a gente verifica com um teste específico, a gente vai ter que tratar tração, alívio dessa compressão que diretamente na cervical. Além da irrigação que passa, que tem, deixa eu ver se eu entendi, ela tem relação com a irrigação do ouvido. Exatamente, é a artéria que irriga o labirinto, que é o órgão responsável pelo nosso equilíbrio, pelo zumbido. E além da artéria, você falou em pontos, trigger points, pontos de contratura muscular. Como é que tem a ver a musculatura? Explica pra gente o que tem a ver a musculatura do pescoço com a musculatura do ouvido. Exato. Essa contratura, principalmente esses pontos de contratura que são mais rígidos, eles podem sempre comprimir ali as estruturas que passam pela cervical. Aí, então, tá a ligação. A gente tem que relaxar esses pontos, tem que desfazer esses pontos, relaxar a musculatura, afastar um pouco esse espaço entre as vértebras cervicais, porque essa contratura deixa as vértebras mais acopladas uma na outra, diminuindo esse espaço e aumentando a compressão. Quais são os sintomas de um paciente que tem algum problema na cervical e tem zumbido, que a gente nota que em casa as pessoas podem estar atentas a teve esses sintomas, possível que tenha uma alteração cervical, vou procurar a avaliação de um fisioterapeuta. Principalmente a dor, sensação de peso na região cervical, aqui atrás dos ombros também é bastante relatado. A dor e a sensação de peso, a sensação de que tem realmente uma bola, que está duro aquela região. Alguns pacientes já vêm me dizendo que tem aquele pontinho mais saliente, que é o trigger point, e também a limitação dos movimentos, no girar a cabeça, no olhar para cima e para baixo. Durante o dia a dia, a pessoa vai percebendo que está diferente, que está mais duro, que está mais rígido. Além do que a dor de cabeça, essa sensação de zumbido, formigamento na região também podem aparecer. Em conjunto, podem indicar uma alteração de cervical que está causando zumbido. Exatamente, exatamente. Geralmente é mais de um fator em conjunto, né? É a contratura, a sensação do músculo mais enrijecido, é um movimento mais difícil, né? Não consegue olhar para um lado, não consegue levantar a cabeça sem ter desconforto. Geralmente é um conjunto. E alterações do equilíbrio. A gente sabe que dentro da orelha interna tem o órgão da audição e do equilíbrio. Quando o zumbido está associado a alterações de equilíbrio, como é que é o trabalho do fisioterapeuta? Existem alguns estudos que mostram que 30% dos pacientes com zumbido têm alguma alteração desse equilíbrio, na caminhada, né? Então, a fisioterapia trabalha bastante com treino de equilíbrio, né? A gente expõe o paciente a situações que provoquem desequilíbrio para justamente melhorar, para o corpo se adaptar melhor e ter um melhor equilíbrio. Treinamos também a caminhada, treino de marcha, com diferentes obstáculos que vão ajudar a aprimorar isso aí. A Wii Fit, o Game Terapia, ajuda muito nessa área, porque através dos jogos provocam desequilíbrios, provocam essas situações de desequilíbrios que o paciente precisa para melhor adaptar o corpo ao equilíbrio nessa situação, né? Você falou do iFit, acho tão importante isso, porque está sendo bastante usado, uma ferramenta importante, que tem que ser difundida. Que critérios todo mundo pode usar? O iFit tem restrições, tem idade diferente? Não, o iFit ele pode ser utilizado para todas as idades, né? Porque é uma atividade muito mais lúdica, todas as idades vão se beneficiar. A gente só não trabalha com o iFit quando o paciente chega numa fase muito aguda, né? Um sintoma muito exacerbado, um zumbido muito alto, que ele está extremamente desconfortável. Não sendo assim, a gente pode utilizar em qualquer paciente. E ele tem o mesmo efeito de uma terapia convencional? Na verdade, o iFit ele não é um método de tratamento, ele é um método complementar, né? Então, só o iFit isolado talvez não tenha um resultado tão eficiente quanto as duas, uma terapia convencional e o iFit combinado. A gente costuma mesclar um pouquinho, ele é complementar e ajuda bastante.
E quanto tempo dura, em média, um tratamento físio? Para quem tem, por exemplo, eu tem uma alteração cervical, tem o zumbido, quanto tempo vai durar meu tratamento? Que os pacientes perguntam bastante isso. Não é um tratamento, a gente não pode dizer que é um tratamento rápido, né? Porque como esse desgaste, essa contratura é uma coisa crônica, veio de um certo tempo, também não é rápido para a gente desfazer. Né? Resultados bons no primeiro mês, a gente fazendo 2, 3 vezes por semana, a gente já encontra. Porém, para tratar mesmo, vai variar de paciente para paciente. Embora seja, assim como veio um processo crônico de desgaste, de alteração, a gente vai ter que seguir um acompanhamento por mais tempo para ter um resultado pleno. E tem como prevenir esse tipo de alterações do equilíbrio, alterações de cervical? Na verdade, as alterações de cervical, né, a gente tem que cuidar muito da postura. A postura ao fazer as atividades domésticas ou durante o trabalho, tentar sempre relaxar os ombros, a gente não percebe, mas está sempre com os ombros tensionados. Isso vai gerando, com o tempo, essas contraturas. Então, alongamentos, relaxamento, cuidar muito da postura, isso tudo previne. E o jeito de dormir? Porque muitos pacientes dizem, eu dormi mal essa noite, meu zumbido está mais alto. Uma coisa que influencia muito é a altura do travesseiro, né, Romy? Então, a gente vê, às vezes, um travesseiro muito baixo ou muito alto que altera. Ou então, um paciente que dorme com o travesseiro lá nas costas. O nosso travesseiro, ele tem que ocupar... A cabeça apenas tem que estar sobre o travesseiro. Né? E a altura, para a gente ter uma ideia da altura ideal, é a distância entre o ombro e a pontinha da orelha. Então, daria a altura mais ou menos ideal do travesseiro. Quando deitado de lado, ele se encaixa perfeitamente. Quando deitado de barriga para cima, o travesseiro tem que estar do pescoço para cima, nunca nas costas. Senão já causa uma postura que facilita essas tensões. E o que a gente pode fazer em casa? Tem algum exercício que a gente possa fazer de prevenção em casa? Na verdade, ao passar muito tempo numa postura, ou trabalhando, ou fazendo alguma atividade doméstica, a gente sempre tem que dar uma pausa, né? Depois de 1 hora na mesma posição, para um pouco, relaxa, solta os ombros, né? Relaxa bem, inclina a cabeça para um lado, para o outro. Tudo isso vai ajudar a alongar e a relaxar. E a gente não pode esperar que tenha doença para procurar ajuda. Quando é o princípio? Quais os sintomas que começaram, eu tenho que correr para uma avaliação? Exatamente. É importante citar que a fisioterapia também trabalha com prevenção, né? Então, que nem tu falaste, não precisa esperar ter a doença, ter um sintoma muito forte para procurar. Se tem uma atividade que exerça, que tu sente que tem tensão nas costas, que tem desconforto, procura uma avaliação. Né? Não necessariamente vai seguir um tratamento, mas vai ter algumas orientações de um profissional quanto a posturas, quanto a alongamentos que vão ajudar. Né? Então, a hora certa de procurar, sentiu algum desconforto, sentiu que está com tensão, não deixa isso agravar para procurar. Procura a avaliação de um profissional, que mesmo que não vá seguir tratamento, não seja necessário o tratamento, algumas orientações importantes vão ser dadas, para poder talvez evitar alguma disfunção futura. Camila, muitos pacientes dizem, desisti da físio porque doeu, porque incomodou. Então, até que ponto é normal sentir dor? Ou é esperado, ou está dentro do que tu está planejando? E em que ponto tem que desistir mesmo, que não vale a pena? Na verdade, o paciente que tem zumbido em função de uma alteração cervical, ele é um pouco mais sensível, ele é um pouco mais delicado do que o paciente que tem apenas, né, a alteração cervical. Então, assim, vai ter situações em que a gente tem que expor o paciente a situação que causa sintoma para poder tratar. É um tratamento que a gente chama que é o princípio da habituação e da adaptação. Então, tem alguns casos que a gente vai trabalhar, se o paciente tem desequilíbrio em função do zumbido, a gente vai desequilibrar para tentar fazer o corpo reagir a esse desequilíbrio de forma a se manter equilibrado. A cervical, muitas vezes a gente tem que alongar, a gente tem que massagear, a gente tem que tracionar. Isso pode ser um pouco desconfortável na hora, mas depois, a longo prazo, a gente tem resultados bons. O que não pode é exacerbar muito a dor, tá? Desconfortos leves durante o atendimento, logo após um pouco, é normal. Isso a gente recomenda algumas medidas em casa, como aplicação de calor local, até complementar com alongamento, para que isso vá aliviando junto com as sessões. E Camila, tem algum caso perdido? Esse paciente não vai funcionar. Não adianta fazer físio, não adianta fazer tratamento nenhum. Não, eu diria que não. Eu diria que a gente tem que investir até a mais severa das alterações, aquele paciente que demorou muito para procurar ajuda, que já está com uma disfunção bem severa, a gente consegue não reverter, mas aliviar muito a dor, relaxar muito essa musculatura e tentar sempre reeducar o paciente, reeducar a postura, reeducar os hábitos do paciente, para ele conviver melhor com aquela alteração.
Então, tem tratamento, tem recurso, o pessoal de casa tem que procurar, se a gente tem o que oferecer para ele, é bom aproveitar. Então, o que tu pode deixar de recado final para o pessoal de casa? Acho que um grande recado bem importante é que, além do tratamento, existe a prevenção. Então, a gente conseguindo prevenir ou conseguindo pegar numa fase inicial, a gente tem resultados muito mais satisfatórios, talvez muito mais rápidos, e o paciente tem um bem-estar e uma melhor qualidade de vida, com certeza. Então, qualquer alteração, procure uma avaliação especializada para orientações de profissionais que vai, com certeza, prevenir um agravamento, certo? Então, a gente vai para os comerciais agora e, na volta, a Camila vai mostrar um pouco da avaliação do zumbido e o iFit, como a gente usa de recurso para tratamento.